A paz do Senhor Jesus. Gostaria de, nessa hora, fazer um estudo rápido, breve, objetivo, com você que está me assistindo, a respeito da soberania de Deus. Nós, muitas vezes, pensamos que a história, que os acontecimentos políticos, históricos, estão acontecendo ao Deus dará. Ninguém tem nada a ver com isso. Isso é um erro grande que nós cometemos. Principalmente nós como cristãos. Talvez pessoas que não professam uma fé cristã, não acreditam no controle soberano de Cristo, podem até vir a dizer que o caos impera ou outras situações ocorrem no decorrer da história. Mas nós que tememos ao Senhor, nosso Deus, que cremos que Cristo Jesus é o Senhor, precisamos confiar e crer que Ele está no controle de todas as coisas. E é por isso que eu convido você a abrir o Salmo, capítulo 2, a partir do verso 1, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Esse salmo é maravilhoso, porque ele deixa claro para cada um de nós que o Senhor está no controle de todos os eventos que ocorrem na nossa história, na nossa vida, no nosso dia a dia. O salmo começa dizendo que muitos reis gentios, e este salmo é um salmo davídico, foi Davi que escreveu, e Davi começa dizendo que muitos gentios, reis que estavam sob o controle de Davi, estavam pensando, projetando, programando sair de debaixo do controle do rei Davi. E aqui o texto diz claramente que o Senhor já sabia. Que o Senhor sabe do intento do coração humano, como diz em outro lugar na palavra do Senhor. Em outro lugar vai dizer que antes mesmo que a palavra viesse até os nossos lábios, que o Senhor já as conhece. E é deste ponto que nós precisamos partir para compreender a soberania de Deus. Ele conhece o nosso coração, conhece o nosso pensamento, sabe de tudo aquilo que vai acontecer. Por isso que ele é onisciente. E quando nós falamos e nos dispusemos a falar a respeito da soberania, é porque tudo está no controle da sua mão.
A sua vida está nas mãos do Senhor. Independente de você crer ou não no Senhor, Ele continua no controle da sua vida. Ele sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Sabe o que você precisa passar no dia de hoje. Davi aqui estava dizendo que mesmo que os reis tramassem contra ele, o Senhor o guardaria, o livraria, não permitiria que nada acontecesse, que não fosse segundo a vontade soberana do nosso Deus. As pessoas fazem projetos, e até tem um provérbio que diz que o homem projeta, sonha, mas a palavra certa, a resposta certa, vem do Senhor. E os homens sonham, projetam. Os poderosos acham que são melhores do que Deus, são maiores do que o nosso Deus. Quantos políticos, empresários, reis, ricos, multimilionários se acham melhores do que Deus, se consideram deuses. E quando pensa que não, os seus projetos, os seus planos são frustrados. Vão por água abaixo. Você vê que esse processo de pandemia que nós estamos enfrentando está nos mostrando que Deus está nivelando todos. O rico morre pela doença. Classe média alta, classe média baixa, o pobre, o miserável, o multimilionário, todos morrem por causa dessa enfermidade. É como se Deus estivesse falando assim: você pensa que você é poderoso? Eu sou o rei. Deus não está no seu trono desesperado por causa do Covid-19. Ele não está lá se preocupando porque as pessoas estão dizendo que ele não existe por causa dessa praga. Ele está no controle de todas as coisas. E quem sabe esta praga que nós estamos enfrentando não é Deus nos chamando ao arrependimento. Não é Deus nos chamando para que reconheçamos que Ele é o nosso refúgio. Que Ele deve ser o centro da nossa vida. Que Ele está no controle das nossas vidas, assim como todo esse texto diz. Diz que a sua retribuição virá na hora certa. Diz que Ele constitui o seu ungido, que aqui está falando profeticamente da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o nosso rei ungido já está entronizado. Não precisamos nos desesperar, ele está sentado no seu trono em Sião. E no momento certo ele mudará nosso quadro, nossa sorte, nossa situação. E se ele não mudar aqui, não nos preocupemos, nem nos desesperemos, não. Ele está preparando lugar para nós nos altos céus. João 14 diz: eu vou para o Pai, vou vos preparar lugar. Para onde eu estiver, vós estejais comigo. Ele é o nosso rei. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para Jesus. Ele está assentado no trono. E quando os seus inimigos, quando os ditos poderosos tentam alguma coisa, ele se ri no seu trono. Ele está no controle. Ele é soberano. Ele não pede permissão para ninguém para fazer nada. Ele faz aquilo que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quiser e se ele quiser. Precisamos urgentemente voltar às Escrituras. Conhecer o nosso Deus como Ele é. O nosso Deus tem sido diminuído ao passar dos anos. Reduzido, compactado,
para que fique mais fácil a nossa compreensão. E nisso nós estamos perdendo muito, porque não conseguimos ver Ele como verdadeiramente Ele é. Lá no livro de Daniel, ele vai falar que Ele levanta reis, Ele abate reis. Ele é soberano sobre a história, sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre os nossos anseios. Por isso que precisamos depositar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor aos pés dele. Ele está no controle. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele não está perdido. Olha só que versículo maravilhoso, verso 9 do capítulo 2 de Salmos. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Isso aqui é o rei Davi mostrando como que o Senhor rege as nações. Mostrando que não tem nenhuma nação que possa enfrentar o nosso Deus, que possa debochar do nosso Deus, que possam o menosprezar. E se ainda assim o fizerem, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo, Ele está no trono. Apocalipse capítulo 5. Mostra que Ele está no trono. Ezequiel capítulo 1. Jesus ali é mostrado também no trono. Nosso Deus não está desesperado, irmãos. Tudo continua no controle das suas mãos e no tempo certo, todas as coisas irão acontecer, conforme já foram determinadas por Ele. Veja só, verso 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Já percebeu como que nós estamos vivendo um período onde os poderosos, os políticos, os mandatários da terra são soberbos? Não ouvem ninguém, principalmente a Deus. Principalmente aquilo que a palavra de Deus diz. Que nessa hora nós compreendamos que o Senhor resiste ao soberbo e os abate. Mas ao manso, ao humilde, Ele abençoa, Ele cuida, Ele capacita, Ele guarda, Ele livra. Assim como diz o último verso, lá a última partezinha. Bem-aventurado, felizes são todos aqueles que nele se refugiam. O nosso Deus é soberano. E eu quero perguntar a você, em quem você tem se refugiado? Quem é o teu refúgio? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é aquele ao qual você se prostra diante dele e deposita todas as suas angústias, amarguras aos seus pés? Felizes são todos aqueles que se refugiam no Senhor, Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o grande eu sou. Que nessa hora você reflita sobre a soberania de Deus, sobre o controle de Deus sobre todas as coisas que acontecem na história, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Ele está no controle. Ele está cuidando. Mas as pessoas têm morrido, irmão. Você pode dizer. Deus sabe o que está fazendo. Até nisso. Até na tristeza, na angústia, na aflição. Deus sabe o que está fazendo. E nós precisamos nos refugiar nele. Confiar mais nele. Porque Ele é soberano sobre as nossas vidas. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Aquele que tem todas as coisas no controle da sua mão direita. E nada escapa do controle da sua mão. Lembre-se disso. Deposite a sua fé e a sua esperança no Senhor.
porque em breve ele virá. Deus abençoe a sua vida, fortaleça os seus ossos e te dê a paz. Nessa hora eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, deixe o seu like se tiver gostado dos nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, que nos ajude a levar as boas novas do Senhor adiante, no nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.